Deus, não em nós. Quando eu fiz aquela experiência aqui com o Dedé na frente, com o Dedé não, com o Tiago e o Dudu, às vezes em nossa vida, nós fazemos, e olhamos para o Senhor Jesus e perguntamos: Jesus, nós fizemos a nossa parte, mas cadê a tua parte? Por que o Senhor não está fazendo? Porque eu estou olhando para trás quando eu vou cair e eu não estou vendo o Senhor me sustentando. E se eu voltar para vocês agora e perguntar o que é o princípio de confiança no Senhor Jesus? O Senhor Jesus, ele precisa literalmente aparecer atrás das suas costas, dizendo para você: se lance, meu filho. E a nossa parte é aceitar o seu sacrifício, de entender o que ele fez por nós, e entender que ele é Deus, e que ele tem os seus meios de abençoar o seu povo. Por vezes nós queremos trabalhar no lugar de Deus, fazer as coisas que competem a Deus. E se eu perguntar para você agora, querido, as coisas que Deus ordenou você a fazer, como por exemplo orar, como por exemplo meditar na palavra do Senhor. Eu comentava hoje em casa com o meu pai, com a minha irmã, com o Dedé, com minha mãe, sobre os grandes homens que seus nomes estão gravados nos textos, acerca da importância que eles tiveram na história da igreja cristã. Homens que pela sua devoção, homens que pelo seu esforço, pela sua ousadia, ficaram marcados na história. Mas tudo tem um preço, querido. Depositar a nossa confiança em Deus implica dizer que nós vivemos de acordo com a sua palavra, que é aquilo que nos compete fazer, aquilo que Ele deixou para nós seguirmos. Amados, existe um homem de Deus chamado John Wesley. Quando já ouviram falar de John Wesley? John Wesley foi um pregador. Ele viveu na época do segundo grande avivamento da igreja cristã. E ele foi responsável somente pela evangelização de toda a Europa, dos Estados Unidos e da China. Você tem noção do que é evangelizar 3 países quando não se tem carro, quando não se tem avião? Ele praticamente cavalgou toda a Europa. Ele foi em todos os países europeus a cavalo. Muito provavelmente ele deve ter andado muito para chegar na China. Foram homens que se devotaram a Deus, que entregaram as suas vidas a Deus, porque entenderam que a nossa vida, que o nosso propósito, que o nosso objetivo, que o nosso significado é fazer com que o nome do Senhor Jesus seja proclamado. Volte seus olhos agora, querido, para o versículo 25. Vamos analisar o que o Senhor Jesus, Ele quer nos ensinar. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem ao seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Se eu perguntasse hoje para você, meu irmão, o que é mais importante? Eu via hoje um relato de um pastor chamado Dr. Shedd. É um cara altamente reconhecido no meio cristão. Ele somente traduziu a Bíblia, né? Ele fez vários comentários bíblicos. Ele é um conhecedor, assim, tremendo da palavra de Deus. E ele olhou e falou assim, ó: eu vou para o shopping para ver o que eu não preciso comprar. Ele pegou um aparelho lá, um tênis que ele tinha. O professor fez isso hoje comigo, eu quero fazer com vocês. Ele pegou o celular, ele abriu o celular. Meu professor fez hoje isso comigo e disse: vocês estão vendo o celular funcionando? Vocês estão vendo o celular está funcionando. Ele liga, ele manda mensagem, ele tira foto. Então, para que eu vou ter outro celular se esse funciona? Eu parei para pensar e comecei a refletir sobre isso. Eu cheguei na minha casa hoje e, quando eu subi para trocar de roupa, eu abri as portas do meu guarda-roupa.
E olhei a quantidade de roupas que eu tinha. E eu comecei a pensar no que a Bíblia fala sobre prosperidade. Porque o que a Bíblia nos diz sobre prosperidade é uma coisa. Agora, o que infelizmente é pregado é outra. A Bíblia diz que o Senhor ele vai atender a todas as nossas necessidades. Não a todos os nossos prazeres. Não a todos os nossos desejos. Deus ele pode atender o seu desejo, ele pode. Mas a Bíblia nos promete que ele vai atender as nossas necessidades. Eu garanto uma coisa para você hoje, e eu quero que você dê um glória a Deus quando eu disser isso para você. Nunca vai lhe faltar nada. Quantos podem dar um glória a Deus? Nunca vai lhe faltar nada. Nunca vai lhe faltar comida. Vamos lá, galera. Nunca vai lhe faltar comida. Quantos podem glorificar a Deus por causa disso? Nunca vai lhe faltar roupas. Nunca, eu prometo para você. Não porque eu estou dizendo, mas porque a palavra de Deus, ela diz isso para a tua vida. Mas Deus, ele começa a nos ensinar, nesse primeiro versículo, algo que a gente precisa entender. Ele fala, olha, se Deus te deu a vida, se você tem os seus braços mexendo, se você tem as suas pernas mexendo, se você pode respirar, vocês acham que as outras coisas realmente merecem preocupação? Eu quero que você comece a entender o princípio de prosperidade que Deus nos ensina através dessa palavra. Pessoal, quando eu abri a porta do meu guarda-roupa hoje, que eu vi a quantidade de camisa que eu tinha, que eu vi a quantidade de roupas que eu tinha, de sapatos, eu tenho 2 pés, e eu tenho, sei lá, 6 pares de sapatos. As meninas, né, deve ser uma proporção muito maior, né, deve ter uns 20 pares de sapato para 2 pés. Eu não estou dizendo que você não tenha sapato e roupa, mas eu quero fazer você despertar e abrir o seu entendimento, galera, porque às vezes a gente acha que a gente está necessitado, a gente deseja algo, e Deus está atendendo a todas as nossas necessidades, Ele está cumprindo com a sua palavra sobre as nossas vidas. Às vezes a gente é apenas influenciado pelo mercado, naquele negócio de eu preciso ter uma televisão nova, eu preciso ter uma camisa nova, eu preciso ter um tênis novo, eu preciso ter um boné, um óculos, sei lá o que novo. E Deus está dizendo para você, meu filho, você está aflito com isso. Eu tenho te sustentado, não tem te faltado nada. Então eu quero que você repita comigo agora, diga assim, a minha vida... Diga com convicção, diga assim, a minha vida é uma grande bênção. Pessoal, só em estarmos aqui respirando, respire forte agora, respire, diga, faça assim. Todos vocês estão vivos, vocês conseguem perceber a dádiva de Deus. O presente que você está viva, minha filha. Você consegue ver isso? Eu quero que você abra os seus horizontes para entender que comer, que beber, que se vestir não é mais importante do que ter a sua vida, porque se você não viver, você não pode ter nenhuma dessas outras coisas. E a primeira coisa que Jesus fala no versículo 25, olha, se vocês têm a vida, o que é as vestes, o que é a comida, ou porque vocês se preocupam, se vocês têm o que comer, ou o que beber, se vocês estão vivos, isso já é uma bênção de Deus. Quantos podem dar um glória a Deus porque estão vivos? Volte seus olhos agora, irmãos, para o versículo 26 e o versículo 27. Eu acho que isso aqui é tremendo sobre as nossas vidas. Eu acho não. A Bíblia nos traz um versículo tremendo para as nossas vidas. Versículo 26. Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma só hora à sua vida? Pessoal, eu fiz essa pergunta para vocês sábado passado, e eu queria novamente perguntar, quem aqui pode dizer para mim, Lucianinho, eu vou chegar em casa hoje? Quem pode dizer isso? Quem pode dizer isso, pessoal?
Quem pode levantar a mão e garantir assim, hoje eu chego em casa? Quem pode dizer isso aqui? Quem pode dizer assim, hoje eu vou dormir e amanhã eu vou acordar e vou para a praia? Quem pode dizer isso, galera? Quem pode dizer assim, eu vou viver até os meus 65 anos e 3 meses? Quem pode dizer isso? Quem pode dizer, nunca mais eu vou pegar uma doença? Pessoal, o que eu quero dizer para você é que nós não temos controle. Nós temos a sensação de controle, porque o nosso carro está ali fora e eu acho que quando terminar o culto eu vou pegar e vou para casa. Ou eu vou sair com vocês, com a minha namorada, para lanchar. Nós temos a sensação de controle. Mas Deus está dizendo, olha, vocês não precisam se preocupar, porque se eu dou de comer para as aves do céu, que não plantam, que não colhem, que não trabalham, elas não trabalham, e eu alimento elas, quanto mais vocês. Isso nos mostra aquele princípio que eu estava falando, da nossa parte. Elas não trabalham, mas nós trabalhamos, nós estudamos, nós nos dedicamos, nós nos esforçamos, e Deus, Ele entra com a providência divina nos abençoando. O que é que isso garante para nós, irmãos? É que o nosso esforço nunca ele vai ser em vão. É que aquilo que você semear, Deus ele vai garantir a você a colheita. Amém? Galera, olha o princípio que Deus está nos dando hoje, olha a promessa que Deus está nos dando. Uma promessa de que nunca vai faltar comida em nossa mesa. Que sempre Deus irá prover na sua vida. Amém? Que sempre Deus irá estar conosco. Olha, Jesus ele não disse, não semeiem, não trabalhem. Jesus, ele disse, trabalhem sim, mas confiem no Senhor. Nós precisamos entender, pessoal, que Deus, ele é o nosso Rei, que Deus, ele é o nosso Senhor. E eu amo essa história, essa frase, essa citação que diz, Deus, ele está no controle da história. Quantos podem dar glória a Deus por isso? Deus, ele está no controle da história. Vocês acham que as coisas acontecem por acaso? Pessoal, não acontecem. Deus ele está no controle de tudo. Às vezes eles nos colocam numa situação difícil. Como aqui Tiago passou, tira tudo das nossas costas e diz para a gente, meu filho, se lance em meus braços. Para ver se nós confiamos nele. Para testar a nossa fé. Como ele fez com Abraão, querido. Abraão, ele confiava em Deus, por isso que ele foi reconhecido como o pai da fé. O pai que seria o pai de multidões, aquele em quem Deus deu a promessa da família abençoada. Porque ele creu, independente das circunstâncias, é o que Deus nos chama a